E aí? O povo tá chegando. Estão informando aos seguidores que o povo tá chegando. Grande Pri Alves já estava aqui, chegou de novo, voltou. O Ale Garcia tá por aqui. Ale Garcia é nosso convidado hoje. Eu sei que vocês estão mega ultra ansiosos. Deixa o pessoal chegar que eu já chamo o Ale. A Mônica Barbosa apareceu de novo por aqui. Mônica, que bom que você veio. Gente, vocês estão ansiosíssimos por esse bate-papo, hein? Essa semana aqui a gente está com uma agenda maravilhosa feita pelo Ângelo Chaves. É uma agenda só com gente legal. E hoje a gente vai debater um tema que vocês têm pedido a beça aqui, que é o papel dessa nova sociedade que a gente está inventando, sobretudo através de umas desigualdades raciais. Cavilela apareceu. Cavilela, minha vizinha. Cavilela vende vinhos. Cavilela, eu quero comprar vinhos, hein? Em você pedir, por favor, vamos negociar esse negócio aqui de vizinho para vizinho. A gente manda pelo elevador. Vanessa voltou. Vanessa estava de manhã também na conversa, muito legal, pessoal. Só vou dar aqui um aviso para a gente reproduzir aqui um pouco das nossas conversas, né? Tem que botar aqui, senão a Laila me bate. Calma aí. Então, depois quero ver, hein, como é que cabe, Laila, como é que a gente entrega isso? Deixa eu ver aqui, senão a Laila me bate. Como é que eu coloco aqui? Laila, vambora. Ih, caramba. Eu sempre não consigo. A Joyce Pascovitch no outro dia, vambora. Aqui, vou colocar aqui. A Ale Garcia, hoje estou colocando aqui, enquanto vocês estão entrando, estou colocando o nome do nosso convidado aqui. Grande Ale Garcia, que eu já era fã, sem saber que era fã. Eu já tinha lido o livro do Ale, e quando o Ângelo falou, putz, vamos bater um papo com o Ale, eu liguei o nome à pessoa e falei, meu Deus, o Ale, que maravilha. Vambora, rapidinho, só estou colocando aqui, o tema do nosso tema de hoje. O grande Ale Garcia já chegou, a gente já vai chamar ele, a brasileira. Eu estou colocando o tema, senão brigam aqui comigo. Leio. E olha, a Joyce Pascovitch, ontem, estava dizendo que mais difícil do que fazer entrevista é colocar aqui o comentário. Eu também acho. Estou junto com a... Pronto, foi. Ufa. O povo tá entrando aqui. Olha, a Pri Alves perguntou se eu vou trair clichê. Clichê não vou trair clichê não. Clichê é o patrocinador do nosso podcast, o Caoscast. Marina Roalho já tá por aqui. Mas é porque clichê só é vinho rosé. E eu gosto também de vinho tinto. Então, Cavilela, que é minha vizinha e vende vinhos, eu vou comprar com ela. A Mônica Barbosa disse que preferiu ontem ir lá para conversa com a Pascovitch. Mônica, mas hoje você vai ter que... Eu tenho certeza que você não vai sair daqui hoje, tá? Porque você não faz ideia do que é essa conversa que a gente vai ter com a Ale Garcia, o grande Ale Garcia. Cavilela, você tem que provar clichê, querida. Você tem que provar clichê. Clichê, só para vou fazer aqui uma propaganda, faço propaganda de todo mundo, mas lá no Caoscast a gente tem um patrocinador, que é um patrocinador de vinho rosé. Que é o clichê. São 3 vinhos, um de cada lugar do mundo, e a gente tem ali esses 3 vinhos que são maravilhosos. E o pessoal toma rosé pra caramba. Caramba, Regina Struff tá por aí, Tayana Mioto tá por aí. Cadê o nosso povo, hein? Eles estão chegando, né? Eles estão chegando, estão meio atrasados. O Francisco já apareceu por aqui, Francisco Tojal. Seja bem-vindo, Francisco, não lembro de você ter por aqui. Melicinha já pediu pro povo, vou falar uma frase que eu não sei nem se pode num podcast sério como esse, sarra o dedo no coraçãozinho, porque a Ale Garcia já chegou e a gente já vai chamar ele por aqui, tá? E a gente já começa. A Nina também, Nina tá sempre por aqui, e dizendo que amanhã também nós vamos ter um bate-papo sobre filantropia, às 11h30 da manhã. Vocês, por favor, apareçam, hein? Melicinha já pediu para sarrar o dedo no coraçãozinho. Vambora, vou chamar o grande Ale aqui pra gente já começar o papo. E aí, enquanto isso, a nossa trupe vai chegando. Tempo ali. Enquanto ele chega... Tá vindo, hein? Ale tá chegando, hein? Vamos ver se a internet ajeita. Melicinha. E o povo... Será que é a internet? Mas tá chegando, tá aqui aguardando. Chegando. Gabi chegou também. Gabi tava com falta de você, sentindo falta de você, já cobrei. Regina Struff não vi por aqui ainda, tomara que ela apareça. Tiago Almeida, arquiteto, já foi, já voltou aqui, já esteve por aqui, tenho certeza.
Tiago, depois você vende aqui o que você faz, porque a gente valoriza o trabalho dos PFs que são PJ. Então, se você tiver alguma coisa para você vender aqui, você, por favor, diz para a gente que a gente faz uma propaganda como faz de todos os anos, todos os grandes outros que passam por aqui. Eu vou cancelar e vou chamar de novo, porque deu ruim aqui, deu um trocinho. Deixa eu ver. Pronto. Será que é a internet? Grande Valéria Barros. Ah, Regina Strum, tava com saudade de você. Ainda bem que você já chegou por aqui. Grande Valéria Barros. Ih, chegou. Oi, Ale. Michel, tudo bom? Tudo. Será que é a minha internet? Eu vou mudar. Que foi? O povo tá entrando. Ah, agora tá melhor, eu acho. Fui pro 4G. Beleza. Ah, Tudo isso. bom? Tudo, cara. Primeiro, olha, eu queria dizer que eu sou fã de você. Eu nem sabia que você era você. Aí quando eu liguei, porque eu tinha lido seu livro. E olha, só para vocês entenderem, Pô, o Ale maravilha. Garcia, nasceu em 78 lá em Porto Alegre. Ele era publicitário, mas ele 29 um também é pouquinho. escritor. Ele é escritor. E aí, eu tinha lido há muito tempo atrás O Sordidez das Pequenas Coisas. Amei. Para mim, era um livro tipo, bufa, mudou a vida, assim, mega mudou minha cabeça. Eu gosto de ler pra cacete, dá pra ver aqui por trás. Brincadeira, eu só ponho aqui por trás pra enfeitar o negócio. Mas e eu amei. E aí, eu falei, putz, é o Alê do livro. Pirei. Cara, muito obrigado mesmo. O Alê é muito. Ele vai explicar um pouco do trabalho dele, mas ele faz tudo, pra você vai imaginar. Além de escritor, ele é podcaster, o podcast Negro da Semana, você tem que ouvir. Marina Roalha, que está por aqui, que ama podcast, tem que ouvir esse podcast. Ele entende um pouco como é que negros, na história e também no presente, enfrentaram um pouco os dilemas do dia a dia e deram conta de se inventar. No modelo de sociedade que às vezes tenta desinventar a gente, né? Porque o racismo desinventa a gente. Estão sempre reinventando. E para além disso, escreve pra caramba no Medium. Tem um youtuber que é bonito pra cacete esteticamente, cabeça de publicitário. Olha, eu fiquei feliz demais quando você topou, hein, Ale. Obrigado, hein, por você ter vindo aqui. Agradeço muito, Michel. Um grande prazer estar aqui contigo. Tenho visto essas provocações, essas conversas que tu tem com gente fundamental e para mim foi um grande prazer ter sido convidado. Valeu demais. Ale, olha, a gente tem tido... Na segunda-feira a gente começou, por conta dos eventos, né? O pessoal aqui que segue a gente já começou perguntando, Michel, você vai falar do assassinato do George Floyd? E aí a gente bateu pra caramba esse tema aqui na segunda-feira, mas muito pensando por que esse negócio virou um tema nos Estados Unidos e aí sim virou um tema no Brasil. Até na segunda-feira mesmo, o Emicida lá no Papo de Segunda falou que loucura é essa que a gente tem que esperar os Estados Unidos pautar a gente, né? Para poder falar desse tema Michel, que está presente na sociedade brasileira. E aí eu acho que é interessante, porque eu e você, a gente faz parte de uma exceção, né? É importante que isso seja dito. A gente é negro dentro de um contexto onde a gente, em geral, é o único, é um dos poucos, né? E aí, uma vez eu vi o Silvio Almeida, que tem um livrinho maravilhoso, né? Racismo Estrutural, e ele agora, acho que ele está fazendo um pós-doutorado, é professor visitante numa universidade americana, e ele me falou um negócio que eu adorei, que ele disse assim, olha, nós negros, ao contrário dos brancos, sempre lembramos de um dia que nos damos conta de que somos negros, né? Eu tenho o meu, mas eu queria saber do teu. Quando é que você acha que você falou assim, rapaz, o troço aqui, eu sou diferente, hein? é muito difícil você se dar conta de que você é negro quando você está cercado de pessoas negras e aquela cultura é uma coisa muito natural. Para mim foi assim, eu nasci na Restinga, um bairro da periferia de Porto Alegre, um bairro eminentemente negro que foi criado, inclusive, para tirar os negros e pobres que estavam enfeiando o centro da cidade. Então lá eu estava no meu porto seguro, com minha família, achando que era normal cultuar, ouvir o melhor do samba, da música negra. Só que em determinado momento, por um fator que inclusive até eu trabalhei nesse romance que eu vou lançar em seguida, começou a morar lá nesse bairro uma pessoa branca, uma família branca de classe média mais alta. Compraram 4 casas, fizeram uma mansão. Eu comecei a conviver com essa família branca e um dia eu fui num aniversário fora daquele bairro. Fui num bairro rico aqui de Porto Alegre, no aniversário de uma menina branca, amiga dele. E isso nós tínhamos 8, 9 anos de idade. E nesse momento lá, um monte de outras crianças brancas, e em determinado momento a menina amiga desse meu colega não quis que eu participasse das brincadeiras. Não quis. E aí os pais dela viram aquilo e começaram a tentar me proteger, tentar me fazer eu me sentir confortável.
Só que eu ouvi, eu tava ali por perto e meu amigo perguntando pra ela, por que que tu não quer que ele brinque com a gente? Ela, é que ele é negro, ele é escurinho, eu não gosto de gente assim. Ali me caiu uma ficha absurda. Eu tinha 8, 9 anos, eu não tenho quase lembrança nenhuma dessa época, de maneira Uhum. geral, mas isso eu nunca esqueci. Do nome da menina, da cena, daquele momento, do quanto aquilo foi impactante pra mim. E quando eu passei a ver que ser negro não é só ter uma produção cultural maravilhosa, como a gente tinha, e eu ficava crescendo ouvindo Leci Brandão, Elza Soares e tudo mais com meus pais, mas sim também absorver a dor e uma culpa que cai sobre nós por sermos negros. Aquela dor foi imensa para mim como uma criança ali. Eu chorei, fiquei Uhum. num canto, os pais do meu amigo tentaram me consolar, mas eu nunca mais me esqueci daquilo. A partir dali eu vi o que que era ser diferente, comecei a olhar para o meu bairro de negros com um olhar diferente. Quando saía dali, eu via e questionava. Bairros mais Uhum. ricos, bairros mais brancos, bairros mais Uhum. periféricos e pobres, bairros negros. Cara, para mim foi um pouco diferente, porque eu tenho uma trajetória um pouco distinta. Eu sou filho de uma mãe negra com pai branco, e minha mãe é que era classe média alta quando ela casou com meu pai, sabe? A inversão estava posta ali. Minha mãe era grande. E óbvio que a gente foi criado num ambiente mega de elite, no Rio de Janeiro, em colégios de Uhum. elite. E aí a gente era diferente, né? Nunca Sim. gostavam. A gente nunca era bonito na escola, a gente nunca gostava do cabelo da gente na escola. Mas isso meio que passava, porque havia ao mesmo tempo, como a gente estava num contexto de elite, para a gente conseguir sobreviver ali, havia um esforço de todo mundo de embranquecer a gente. Minha mãe era que dizia, não, não, rapaz, vou lembrar vocês aqui, Bah. que era distinto. Eu tinha conversas com a minha mãe muito sábia desde o começo, que a gente era pequena, a gente chegava no restaurante, minha mãe, na hora que a gente entrava no restaurante caro, a gente sentava, a primeira coisa que ela falava assim, olhem no entorno, quantos negros tem aqui? Lembrou E desse teste, né? isso. O E teste a do gente. pescoço, né? Isso depois o Lázaro Ramos foi chamar de teste do pescoço no livro dele, mas era algo que minha mãe fazia comigo desde pequeno, para a gente nunca esquecer que a gente era. Mas quando eu me dei conta mesmo que o jogo era distinto, óbvio que o racismo estava imposto em várias da minha vida, em vários momentos, mas foi uma vez quando eu entrei na UERJ. E eu fui fazer o UERJ, a UERJ foi a primeira universidade do Brasil a ter cota, né? Eu não tinha, não entrei por cota, porque a cota ela era também socioeconômica, e eu vinha de um contexto de classe média alta, mas tinha um movimento negro muito fortalecido lá. E eu já era do movimento de esquerda, mas não era um tema importante dentro do movimento de esquerda, porque não era uma raça, não era um tema, né? Mas a Uhum. gente começou na UERJ a entrar dentro do movimento negro, e um dia tinha uma pesquisa do movimento negro chamada Denegri, e eles me perguntaram o seguinte: quando é que você se sente negro? E aí eu pirei. Porque eu nunca tinha parado como é que eu me sinto. Porque eu apenas me sentia, né? Aham. Eu nunca tinha parado para pensar que tinha um momento que eu me sentia negro. E aí eu falei, rapaz, esse troço aqui é muito doido, né? Porque como é que isso tem que ser? Eu tenho que levar conta, me dar conta disso. E aí eu comecei a entender que eu me sentia negro quando eu sofria racismo. Quando eu entrava na loja, né? Quando eu entrava no prédio, meu irmão, que no Rio, ele usa roupa de surfista, essas coisas usava quando a gente era jovem. E ele perguntavam para ele quando é que a obra do prédio ia acabar, né? Ou a minha avó que morava num bairro, na rua da frente, no mesmo bairro de elite, meu irmão que usava mais roupa de surfista, assim, e aí tinha mais chance de ser, com muitas aspas, tá? De ser Aham. confundido dentro desse Sim. jogo, se recusava a sair com uma sacola plástica porque achavam que ele era entregador do mercado, ou mesmo quando eu tinha uma namorada, comprei uma flor para ela, e aí antes de levar uma flor para ela no mesmo bairro, eu passei na padaria e me perguntaram onde é que eu estava indo entregar aquilo. E aí eu falei, rapaz, é sério esse jogo mesmo. Mas tem um jogo que eu acho que é muito decisivo, e aí gosto muito da tua história, que eu passei por isso também, que chega um momento que a gente, que é invisibilizado na sociedade, começa a virar influenciador, né? Uhum. Tem um texto meu lá no UOL que eu gosto muito, que era, eu achei que você era branco. Eu entrei na CBN, os ouvintes viram a câmera e ficaram chocados que eu tinha essa Cara. cara. É. E aí eu acho que passa por um segundo movimento que é mais sério ainda, né? Você sai de um bairro muito periférico e tem que assumir um lugar de protagonismo quando não foi nem treinado para isso, ao contrário dos filhos brancos da classe média alta. Como Exatamente. é que para você foi entender que você era influenciador e que dava para você influenciar?
O grande risco é a gente se tornar um especialista, né? Muitas Uhum, pessoas, muitos negros são forçados a isso. A grande uhum, coisa para mim é que sempre foi muito natural. Então, uhum, o sentimento de me descobrir como negro, de crescer como negro e socialmente saber que eu tinha um papel, digamos, a cumprir, isso para mim foi muito natural e eu quis fazer isso. No momento em que eu, por meus esforços, por uma série de fatores, consegui ingressar na publicidade, numa boa universidade, consegui me tornar um diretor de criação e um publicitário num estado extremamente racista. Então eu sempre mantive o meu olhar social para saber naturalmente e para querer naturalmente trazer outros negros comigo. Porque desde muito cedo eu sempre fui um leitor, leio vorazmente desde a infância, eu comecei a ter essa consciência. Se o negro uhum, consegue ter algum tipo de poder, por menor que seja, influenciar um pouco, eu até fiz um vídeo essa semana sobre isso no meu Instagram, se qualquer poder que tenha eu minimamente de contratar, de influenciar, faça isso, por favor. Então eu comecei a fazer isso. Eu comecei a ver uma publicidade extremamente branca quando eu produzo ela, nas agências que eu passei, né? Uma cultura aqui gaúcha que parece sempre relegada a um estereótipo de italianos e alemães. E isso não é Brasil. Isso não é a nossa cara. Então, como é que eu combato isso sendo o único negro numa agência, por exemplo? Eu quero trazer outros comigo, eu quero pessoas que já criem e já nasçam buscando aquilo. Buscar um arquivo de imagem num banco de fotos, por exemplo, tu coloca homem, vai vir só branco, bebê, bebês brancos. Então como é que tu muda esse jogo? Só povoando, só de dentro para fora realmente, para que isso aconteça. E aí, quanto mais eu ia conseguindo escalar aqui dentro, principalmente na publicidade, depois fazendo podcast, me tornando um criador de conteúdo, mais eu ia usando o poder que eu tinha para penetrar no sistema e trazer outros comigo, né? Começando a ser diretor de diversidade na Associação de Propaganda aqui do Sul também. Então, fazendo que acontecesse movimentos e trazendo negros das maneiras que eu mais pudesse para dentro desse jogo, assim. Então, para mim é algo natural, eu não me acho militante, longe disso, é que eu amo realmente a cultura, só falo porque eu gosto, né? Então é muito importante ter isso em vista, assim. Só que eu não quero uhum, realmente ser visto como o especialista. É só algo sobre o uhum. qual eu amo falar e cara de ser sobre a negritude, sobre a nossa incrível cultura, né? Não, isso aí é legal, porque até ontem teve aquele em pauta especial lá com todas as mulheres negras, né, na Globo News. Ah, foi E a bem Maju legal. Coutinho, que foi minha amiga lá de CBN, ela falou muito isso, que é o risco da segunda prisão, né? Que é você ficar Vi quando preso ela só falou falando isso. nesse tema. E Aham. eu acho que é verdade, mas quando você fala do ponto de vista da sua experiência, eu tendo a achar que é super interessante, sobretudo num lugar que a gente está, que a gente tende a ser embranquecido. Porque eu, não sei você se em algum momento começou a viver isso, mas eu durante muito tempo da minha vida, convivi com muita gente tentando provar para mim mesmo que eu não era negro. Então era um negócio assim, não, não, olha o seu cabelo não é, não é. Olha o seu nariz não é, não é. Olha a Também sua passei por boca não isso. é. Também Você passei por é. isso. Como se estivesse te dando um prêmio, né? Não aceita esse É, prêmio que eu tô te dando aqui. Tu não é tão negro assim. E o racismo é um negócio mundial, só que ele ganha diferentes tons, né? Eu me lembro que quando eu morava no Canadá, quando a primeira vez que eu fui estudar, eu tinha uma host mother lá, como todo mundo faz, intercâmbio. E aí um dia ela me disse assim, o Canadá é um país muito civilizado. Eu disse, parece ser. Ela disse, você é negro e a gente te trata como igual. Que barbaridade, cara. Eu falei, é civilizadíssimo. Mas Nossa, ali, muito obrigado por isso. eu acho que tem um segundo lugar aí também, que você deve ter vivido muito, que é legal em termos de experiência, que quando você é negro, e aí, óbvio, mais preso a esse vocabulário, ou esse universo da periferia e da exclusão, várias camadas de exclusão, né, que são terríveis, né, e de preconceito, eu brinco que o racismo, ele se impõe como negação, né? O cara diz assim, você não vai entrar aqui, né? Ou o cara diz assim, esse elevador não é para você, né? Ou ele diz assim, você não tem que estar nessa loja. E aí é engraçado que quando você peita e entra nessa coisa, entra nesses universos, o racismo ele não se impõe como negação, ele se impõe como dúvida. Que é o seguinte, ué, mas você é dono desse currículo mesmo? Ué, mas você que é o influenciador, né? Não tá Eu, trapaceando no jogo? ué, mas é você que tem esse monte de livro mesmo, né? Ué, Aham, você que mora aqui nesse exatamente. prédio mesmo? Como é que foi para você esse processo de negação e dúvida aí que a gente tem que lidar até hoje, né? Constante, porque parece que culturalmente se exige do negro certos estereótipos. E é muito louco isso, porque isso eu via de pequeno no meu bairro, em que os negros,
à vista dos brancos que tinham lá, que eram brancos de mesma origem social, brancos pobres também, só que eles tinham para ele que os negros estavam ali, jogando bola, correndo sem camisa, etc. E o meu pai sempre me falou uma coisa que é o negro tem que ser bom mais, 2 vezes mais. É uma coisa muito dura de se ouvir desde cedo, mas é uma coisa que, na medida certa para os negros, acaba fazendo com que a gente se esforce muito. E eu sempre fui meio CDF, assim, eu sempre, né, estudar muito, fazer muito e ser o negro educado ali e tal, sempre tive uma boa criação. Então, na infância, eu ouvia de pessoas brancas mais velhas, pô, mas você é um negrinho bom, você é um negrinho de alma branca. Esse era a dose de elogio que eles me davam, achavam que estavam elogiando, na verdade, né? E isso é muito triste, porque eu não era uma exceção e nunca fui. Quer dizer, por buscar uma intelectualidade, ser um escritor, buscar a leitura, buscar algo disso. Só que eles ficavam me forcejando isso, que eu aceitasse que eu era uma exceção nesse caso. Que não era natural que um negro pendesse para o lado intelectual, por exemplo, ou que não tivesse relegado aqueles princípios a que se estereotipa os negros até hoje na publicidade, o negro exótico, de dreads, o negro que sai fazendo pirueta no chão e dançando break, né? Então, ter que lutar o tempo inteiro contra isso e impor a minha negritude, apesar de uma busca intelectual por conhecer, porque tem que conhecer cultura europeia, etc., mas eu deixo muito claro, não sou negro, sim, faço tudo isso, como tantos outros negros. Eu quero mostrar para vocês que esses negros existem demais. Aliás, Michel, acho que um ponto importante que é para falar, que tem a ver com um podcast e com o canal do YouTube depois. Uma preocupação minha para tentar fugir do estereótipo de que o negro está relegado ao esporte ou realmente à coisa artística, foi trazer os negros intelectuais e cientistas também para a cena. Então eu fiz questão de fazer no YouTube, no podcast, episódios falando de negros cientistas que criaram o ar-condicionado, o microfone, o elevador, que criaram a máquina de raio-x portátil. Então é importante saber, sabe, que nós não fomos roubados somente na área musical, quando a gente criou o rock e se disse que quem criou o rock foi o Elvis Presley. Chuck Berry foi muito antes de Elvis o Rei. Então é importante salientar que nós estamos realmente em vários lugares, criando boa ciência, boa engenharia, além de muita cultura e além de entretenimento e esporte também. Assim, né? E eu acho gênio, mas engraçado que lá no teu podcast você tem negros de diversas fases da história e de diversas áreas, né? Você vê algo em comum na trajetória desses caras, assim, que fez eles conseguirem quebrar essa barreira, né? Que o muro é gigante, né? É de concreto, dupla camada, tem outro atrás. Você tem que dar conta de se enfrentar esse negócio mesmo, como teu pai colocou muito bem, com sabedoria. Precisa fazer 2 vezes para você entender que é igual, né? Então, tem alguma coisa nessa trajetória desses caras, em geral, que você acha que é comum? Não tem. Essa que é a questão. Eu quero trazer histórias diversas, porque nós temos histórias diversas, né? Eu mesmo, tendo crescido na periferia, tive alguns momentos menos obstáculos do que muitos outros. Então, acho que é importante mostrar que antes de nós, pessoas que conseguiram, apesar de tudo, chegar a um ápice também existiram. Pessoas que ou tiveram realmente, talvez, uma entrega de vida mais privilegiada e só tiveram que mostrar seu talento, outros negros que cresceram em boas famílias, tiveram uma ascensão social mais fácil, mas negros também que nasceram na mais absoluta miséria e que tiveram que, de alguma maneira, através de talento e muito empenho, atravessar esses obstáculos. Eu quero, e para mim é muito necessário mostrar isso, para acabar com uma utopia da genialidade, do tipo que alguém olhou para alguém estrelado e foi um dos poucos que foi alçado dali. Então, por isso eu quero ir lá e falar de um Stevie Wonder, mas eu quero falar de um Cartola que vivia na favela, um cara que pintou e morreu pobre, apesar de mais de 500 composições geniais. Eu quero falar de um contemporâneo também, eu quero falar para um moleque que associa um cara como Sabotagem a uma cultura que estereotipa o hip hop, né, como algo marginal, que esse cara, sim, ele teve que se virar muito lá naquele momento lá atrás, se envolver com tráfico, etc. Mas a genialidade e a busca da arte dele foi tamanha que ele conseguiu ir vencendo ali e mostrando para alguém, fazendo um contato, buscando uma relação, sabe? Então eu aconselho e tento ser também, para pessoas jovens, negros mais jovens, talvez parte até de uma networking. O cara tá ali na favela, desesperançado, numa periferia, sem saber como ele pode ir além. É importante ele ter em negros como nós, pessoas que ele saiba que ele pode mandar uma mensagem,
vi tentar perguntar, cara, como é que eu vou um pouco além, como é que eu mostro isso aqui, olha o que eu estou fazendo, né? Então é uma responsabilidade muito grande, mas é um prazer quando eu recebo a mensagem de um garoto. Cara, eu conhecia e ouvia as músicas do Sabotagem, mas não sabia como ele tinha sofrido para alçar tudo isso. Ele foi um negro que viveu numa periferia muito parecida com a minha. Isso me dá ímpeto, isso me dá incentivo, sabe? E entregar, no mínimo, inspiração e incentivo para os jovens negros, isso é incrível. E com o meu pouco poder, eu tento fazer isso diariamente, assim, sabe? Putz, você faz lindamente. Mas tem um outro, o Joel Rufino dos Santos, né, que é um puta intelectual negro, né, foi professor de história, né, foi preso na ditadura, cara que a gente tem que ler, não pode esquecer dele jamais. Uma vez ele deu uma entrevista e era elegantérrimo, né, muito, cara, era um cara muito interessante para a gente se inspirar. E ele, genialmente, né, numa entrevista com o Roberto Dávila, ele falou que o problema de quando você é um negro que ascende é que você fica entre dois mundos, né? Você não é nem um negro que sofre as mazelas dos outros negros, mas também não goza do privilégio dos brancos, né? Então você fica ali no meio de dois lugares. E aí eu acho que tem um negócio que eu gostei muito da tua fala do começo, que é meio difícil, sobretudo quando você gera um trabalho intelectual, que é uma preocupação que eu tive desde o começo da minha carreira, que é: eu sou um intelectual e sou negro ou sou um intelectual negro, né? Que é uma coisa que sempre taxam a gente, sobretudo você que é escritor, né? Para você virar escritor negro, Ale Garcia, o escritor negro, não custa nada, né? Então, e não é isso. Você é muito mais do que um escritor negro, né? Você também é negro, né? Eu acho Sim, que exatamente. e para as outras coisas todo mundo fala. Como é que você tenta lidar com isso? Porque, tipo, é óbvio que a negritude ela precisa ser chamada a atenção, porque isso é uma bandeira sobretudo quando você tem visibilidade, né? Mas ao mesmo tempo, isso não pode ser a única coisa que define você, né? Isso é muito mais do que isso. Isso, sabe como? Mostrando que a cultura negra é mais uma cultura que eu domino. Existem intelectuais brancos que dominam a cultura negra. A esposa do Roberto Schwartz, da Companhia das Letras, esqueci o nome dela. Lília Schwartz, maravilhosa. Lília, né? Claro. Uma super especialista em cultura negra e negritude, ótimos livros. Uma branca especializada nisso. Então, o que acontece? Quando eu me forjei, e venho me forjando, obviamente, estou ainda no processo, como escritor, eu escrevo sobre tudo, eu leio sobre tudo, eu construí uma carreira de escrever sinopse, escrever crítica literária sobre vários autores, por exemplo. Eu vou lá e cultuo uma literatura argentina e falo de Júlio Cortázar com precisão, porque eu gosto e conheço muito. E de vez em quando eu vou lá e vou falar de Toni Morrison, vou falar de autores negros também. Então, quando eu faço isso, esse jogo que eu te digo que eu domino isso, eu acho que eu já vou começando a mostrar claramente que eu domino culturas. A intelectualidade está em conhecer culturas, né, e gêneros diferentes. Então eu faço isso, mas em determinado momento eu exponho o quanto eu sou apaixonado por essa cultura negra de uma maneira mais intensa, eventualmente. E por falar que eu quero mostrar que esses criadores negros são gigantes. Então eu vou e crio um podcast focado nessas figuras, porque falta espaço e eu acho que eles precisam ter suas histórias bem contadas. É mais uma coisa que eu estou fazendo bem feito, com propriedade, mas porque eu amo. Mas se você me chamar para falar sobre literatura de outra maneira, sobre a narrativa, a história do romance, me chama que eu também vou, sem entrar em questões de etnias e raças. Então, acho que é muito importante isso, a gente não se aprisionar, porque esse é um risco, né? Nós, negros, nos aprisionarmos nisso, nos tornarmos o especialista do momento, assim. E eu até fiz um post sobre isso no meu Instagram falando exatamente isso, sabe? Não se deixe aprisionar por isso. Tu pode ser o que tu quiser, criador negro. Então tu pode falar sobre tecnologia, sobre literatura anglo-saxã, sobre música sinfônica. Fale sobre o que você quiser. É uma questão que você seja negro que vai te acompanhar sempre. E isso vai carregar o que tu vai falar. Isso vai formar um olhar sobre o mundo. É verdade? Só que isso não vai impedir que tu fale daquilo que tu ama. Porque isso com trabalho, obviamente, sempre com muito mais empenho, mas tu vai conseguir ser um especialista até em arquitetura alemã, se tu desejar, mesmo sendo um negro, com muito mais empenho, mas nós estamos acostumados a nos empenharmos em superarmos obstáculos, né? E tem um jogo também que é difícil, a dessa, é que quando você começa a figurar em lugares que não é comum a presença de negros, né? Eu estou falando, óbvio, das elites aí, dos diversos tipos de elite, ou elite intelectual, elite econômica, ou elite política e por aí vai. Primeiro tem uma quebra de expectativa, né? Porque várias vezes, agora não acontece mais isso, até porque eu não dou muita aula. Mas eu me lembro que quando eu voltei para o Brasil, eu fui dar aula, e aí eu dava aula em várias universidades, na SPM, dava aula na GV e por aí vai. E era engraçado
que chegava o meu currículo primeiro, né? E aí um dia na aula chegava eu. E os alunos ficavam 5 minutos bugados, assim, sabe? É você o dono do currículo? É você o dono do currículo? E era um bug. E agora é engraçado que eu dou muita palestra e acontece, o que eu mais escuto, no outro dia eu escutei isso, as pessoas falam de bom coração, igual a moça da CBN disse para mim que eu achava que eu era branco. Elas falam, Michel, quando você subiu ao palco, eu não esperava nada de você. E as pessoas não... É óbvio que elas não esperavam nada, porque elas olham para a minha cara e elas veem um palestrante que elas não estão acostumadas a ver. E é óbvio que elas não esperavam, porque elas ficam sem entender o que elas podem esperar. Mas, ao mesmo tempo, quando você se impõe, você também vira meio quase a Dilma, sabe? Que a Dilma, com aquela discurso clássico que era... ela dizia, ninguém diz para um homem que ele é arrogante, né? Ninguém diz para um homem que ele é irritado, ninguém diz para um homem sei lá o quê. Então você vira, ou ficou metido, né? Ou ficou arrogante, perfeito. ou ficou sei lá o quê. E aí, dentro desse jogo, você vai tendo que encontrar o teu espaço. Indo como qualquer outra pessoa em situação semelhante agiria. Ao ser acossado e você se impor, mas, entanto, sendo negro, você se torna o negro furioso. Então tem mais isso, o quanto nós temos que lidar e administrar nossas emoções, né? Por isso que o nível de deficiência de saúde mental do negro é gigantesco. Porque além da batalha do dia a dia, ainda tem que administrar esse tanto de coisa. Tem que ser sempre muito equilibrado para não parecer furioso, tem que ser sempre a negra muito calma para não ser a negra histérica, porque daí se atribui a isso. E não à toa também, né, uma construção cinematográfica que criou esses modelos, esses estereótipos também, né, sobre a negra furiosa, a negra histérica, o negro falastrão. Então é muito triste, porque são estereótipos que nós devemos derrubar também. Só que também tem um outro lado, quando a gente derruba isso, às vezes, a gente vira aquele Tolkien. O negro é bonzinho, mas que pena que não é todo negro que é igual a você, que não é assim, passivo, que não é sereno. Então é uma luta para também defender e dizer que não é isso. É enlouquecedor, na verdade, é muito louco. Tem que ter uma dose grande de sanidade mental. E você está trazendo um outro ponto que eu acho que é decisivo, que são essas imagens do racismo, né? Desde o Frantz Fanon já tinha essa ideia de que imagens são essas que atuam na construção do racismo no nosso dia a dia, né? Os caras escreveram, sei lá, no século XVIII e XIX, no século XIX e no XX, sei lá, mas é há muito tempo, 100 anos atrás, nem sei que ele é muito tempo. Mas essas imagens agora, dentro desse mundo do digital, elas são cada vez mais importantes, porque as imagens elas servem para construir conexões, né? Aqui eu e você agora somos imagens. Você foi diretor de criação dentro de uma agência. E publicidade e imagem é importante a beça. Até quando é texto é imagem na publicidade. Como é que era lidar com essas imagens da diversidade no mundo, ainda mais em Porto Alegre, onde a gente não pensa em Porto Alegre e lembra de você, né? Não, continua ainda sou diretor de criação, então ainda sou. Essa batalha é uma constante, porque realmente aqui em Porto Alegre é na capital, mas eu estou muito perto e tendo muitos clientes de cidades que foram, né, tem uma povoação de alemães, italianos, tudo uma herança desses povos. Então eles acham natural e simples que, por exemplo, para uma universidade, a campanha tem que ser formada por modelos brancos e loiros. Só que a gente mostra por A mais B, mostra por pesquisa, mostra por números, que as pessoas que estão ali recorrendo àquela universidade dele, que é uma universidade pequena, uma universidade paga, são pessoas negras ou mestiças. A gente mostra para eles. Mas parece que eles querem reagir a esse fato e se preservar. Talvez eles tenham uma esperança de que se eles imageticamente continuarem mostrando loiros nas suas propagandas, nas suas peças publicitárias, essas pessoas virão. E eles não veem e ignoram essa ascensão dos negros, e os negros cada vez mais entrando nas universidades, porém. É um jogo constante disso, um jogo em que tu tem que, por exemplo, ao aprovar uma menina negra num casting, através de foto, a menina chega no dia da gravação e tu ouve do cliente, mas na foto ela era mais clarinha, achei que ela fosse uma menina branca de cabelo encaracolado. E aí depois pedir para clarear a menina em Photoshop. A gente já abriu mão de clientes por causa disso, né? Porque, com sorte, eu trabalho numa agência extremamente diversa, com esse olhar realmente muito preciso. Então, é uma verdade lá dentro e uma busca, né? Trabalhar com clientes que também consigam construir isso conosco. Então, a gente já abriu mão de cliente que quis tirar uma menina que era realmente a melhor escolha para aquele comercial, tinha uma desenvoltura de acting,
mas ele insistiu de uma maneira constrangedora em querer tirá-la, então a gente abriu mão do cliente, né? Então tem essa luta constante. É muito louco, porque eu mostro alguns números, faço algumas palestras sobre a falta de diversidade negra, tanto na imagética, no que é representado, né? E aí a gente tem um índice, não por acaso, que 3 em cada 4 brasileiros não se reconhecem na publicidade. E aí eu mostro números dos pouquíssimos publicitários dentro de agência, cerca de 35 a cada 1.000 publicitários. Isso contando tudo, né? Atendimento, produção, etc. Áreas que nem decidem, às vezes, imageticamente. Quando tu vai para a criação, é ridículo o número. E quando tu vai para os cargos de liderança, então é realmente horrível. Na minha palestra eu sempre mostro imagem de 3. Esses aqui são os únicos 3 diretores de arte de criação de São Paulo. Eu mostro o Ian Black, eu mostro mais 2 diretores de criação. Então, isso acaba mostrando como espelha essa publicidade que as pessoas não se reconhecem, né? E que é uma luta no dia a dia para a gente se impor. E, na verdade, isso é triste demais e é constante ter que estar impondo para o cliente, olha o Brasil como é que é, olha as pessoas que estão comprando, olha quem é o teu público-alvo, é querer negar o público-alvo, e nessa região sulista, onde o racismo é algo arraigado, é ainda mais complicado. Ale, tem uma outra coisa que eu tenho falado pra cacete isso, porque eu entrei na faculdade em 2003, 2004, e naquele movimento, a grande guerra que a gente tinha era botar o máximo possível de negros dentro da faculdade. As cotas, de certa forma, elas resolveram isso, né? Eu me lembro porque a faculdade que eu entrei, quando eu voltei para fazer mestrado e doutorado, já era outra coisa. E eu fiz mestrado e doutorado em 2 universidades que já tinham cota, né? Então já a faculdade estava colorida, né? E aí eu tenho dito muito para o pessoal, né? Vários nomes foram super importantes nesse processo de entrada dos negros no ensino superior, sobretudo Frei Davi, por aí vai, né? Junto com o pré-vestibular comunitário, por aí vai. Mas eu tenho dito que tem um desafio que é para a gente muito importante agora, que é ensinar a negro a ser chefe, né? Porque isso aí é a guerra. Porque imagina, você antes tinha um negócio que eu te coloco dentro da faculdade e agora eu tenho que ensinar a pessoa que o jogo, que depois que ela entra na classe média, o racismo é outro, né? Várias pessoas falaram aqui assim, tem que denunciar, isso é racismo. Só que o racismo ele é tão sutil, mas tão presente, que as mulheres aqui vão me entender, que parece assim, será que eu tô louco que isso está acontecendo, né? Me lembro sempre de uma palestra que fui dar tempos atrás, não faz muito tempo, e eu cheguei numa grande consultoria dessas gringas maravilhosas, junto com o conselho de uma empresa global, onde eu fui chamado porque era o especialista do tema. Cheguei lá, o cara que me contratou chegou e falou, Michel, eu disse, sou eu. Ele falou, tá diferente da foto? E aí, como eu engordo e emagreço a vida toda, achei que era isso. Eu falei, a foto que te mandaram eu estava magro, é porque eu engordo e emagreço. Talvez mandaram a foto errada. E ele disse, não, achei que você estava mais claro na foto. Estava na praia? Eu falei, é que eu trabalho pouco, eu vou bastante à praia. E aí foi isso, deve ter sido isso que me deixou com a pele queimada. Constantemente bronzeado. Mas esse é um ponto importante que é cacete, né? Como é que você, que é o primeiro da sua família, muitas das vezes acontece, assumir uma posição de chefia ou de liderança, entende que você é chefe e é líder, né? Porque é um outro jogo completamente distinto. Como é que foi para você isso? Para mim, cara, para mim foi sutil, porque assim, eu sempre consegui escalonar as coisas. O mais difícil, na verdade, é, como tu falou, convencer o próximo, né? Eu fui o tempo inteiro me tornando o primeiro em alguma coisa, né? Então eu comecei a ver que esse era um destino que eu ia ter, na verdade. Sempre fui um cara muito compenetrado no que eu queria, então sempre fui muito aplicado, né? Entrei na faculdade e buscava isso, um CDF realmente, assim. E aí eu fui, por competência, por prestígio, começando a penetrar nessas áreas de elite, né? É aquele momento em que o negro mostra tamanha competência, tamanha excelência, sem querer me vangloriar, mas tu sabe no trabalho que tu se aplica, né? Mas em que é impossível não dizer não, sabe? Mesmo tu tendo nascido numa classe média mais alta, e há esses momentos aí com clientes, com palestras que você vai, mas há esse olhar em que talvez se eles pudessem, te diriam não. Não, mas o Michel é minimamente incompetente, eu vou arranjar um motivo para dizer não a ele. Mas quando tu não dá motivo, quando tu dá show de competência e excelência,
não tem como eles te dizerem não. Então isso acaba, é doloroso, mas isso acaba sendo aquele martelinho na cabeça, que é o pai que te falou, meu filho, seja 2 vezes ou mais vezes melhor. Então é esse jogo aqui, em que o branco vem me peitar por fatos. Peitar por fatos, por competência técnica. Quando eu vou e supero, eu digo, não, por A mais B é isso aqui, porque eu conheço, porque eu já fiz isso, não tem como ele te dizer não, e assim tu vai alçando, né, o respeito, porque não é nem tão difícil, apesar de tudo, depois que tu vai penetrando numa agência, por exemplo, que teoricamente é um ambiente mais solto, né, que é para ser mais liberto, mas que há realmente essa entrada complicada porque tudo é elitizado. O software que se usa para ser um publicitário, o computador que se usa para ter mais capacidade, esses caminhos são elitizados, difíceis para o nego entrar. Mas uma vez que conseguiu entrar, começou a convencer ele dentro, beleza, se tornou um diretor de criação. O pior mesmo é lá fora, é quando tu vai todo dia fazer uma prospecção, encarar um cliente branco, apresentar uma grande campanha para um cliente. É essas pessoas que a gente tem que estar sempre demonstrando, não, mas eu sou o chefe. Quando tu chega numa reunião com diretores de atendimento, pessoas brancas, e tu unicamente ali, e talvez seja aquela coisa, tá, a gente vai esperar o diretor de criação chegar, não sou eu o diretor de criação, a gente pode iniciar. São essas pessoas que são donas de empresas, de indústrias tradicionais, que são às vezes as pessoas mais difíceis e que tem que impor a tua negritude e a tua liderança, né? E tem que ensinar isso quando tu pega um estagiário pela mão e leva para dentro da agência. O quanto ele vai ter essa luta diária, mas o quanto ele tem que, por excelência, mostrar que ele é alguém que sabe e alguém que pode se tornar líder. Isso é doido que você está dizendo, que é justamente quando, o não você não recebe quando não tem alternativa para te dar o não, né? Que é o que você coloca muito bem. E aí eu gosto sempre de lembrar disso, que eu vivo situações de racismo cotidianas. Assim, os meus amigos mais próximos veem. A Rebeca, que está por aqui, uma vez a gente tinha que comprar uma gravata para um diretor de um banco, de presente, sabe? E aí eu entrei numa loja de luxo ali nos Jardins, que eu morava nos Jardins, por incrível que pareça. E no outro dia eu estava num debate com a Nina Silva, e aí ela me disse assim, eu estava falando, você separa o livro para o cor, Michel? Aí eu disse, separo. Aí ela falou, olha, isso parece white people's problem, hein? Eu falei, o país está mudando, o preço está tendo white people problem, tá do caralho, vamos deixar. E aí, eu entrei com a Rebeca numa loja para comprar uma gravata para esse amigo, uma loja de luxo, e o atendente ficou, eu e ela, durante 5 minutos ela ficou chocada, porque o atendente ficou olhando para minha cara, ele viu que eu estava com o envelope, ele achou que eu era o entregador do envelope, e eu dizia para ele, eu quero comprar uma gravata. E ele dizia, quer entregar, tá procurando alguém? Vamos comprar uma gravata. Você vende gravata aqui? Acho que vende, né? Então, simplesmente isso, comprar uma gravata. E a gente não pode se afetar. Eu tenho dito muito isso. Nós não podemos sofrer por isso. Não. Porque o sofrimento é do outro. A gente não pode sofrer por isso. Isso é importante, não sofrer por isso. Né? Eu acho muito importante, eu busco isso. Não falar de sofrimento, mas falar de empoderamento, de ir além, sabe? E eu tenho um amigo meu em Salvador, que em Salvador é uma cidade ultra mega racista, né? Bobear mais do que Porto Alegre. E ele dizendo para mim do sofrimento que ele ir em lugares que são lugares onde são poucos os negros. Eu disse, meu querido, pode ser sofrido, mas você não tem opção. Você tem obrigação de ir nesses lugares. Porque só quando a atendente começar a entender que você pode chegar lá e comprar alguma coisa, que ela vai começar, quando o outro chegar, que tu já fez o caminho. Nosso papel é fazer isso. Você tem obrigação de ir na padaria. Você tem que ir na obrigação de ir no hotel de luxo. Você tem que ir na obrigação em restaurante caro. Perfeito. E aí, eu digo sempre isso. E óbvio que sofro com isso, né? Porque já entrei na fila da classe executiva, e a mulher pergunta na porta, olha aqui, o senhor é parente de alguém? E eu falei, não estou entendendo sua pergunta, querida. Né? Não, o senhor está na fila de espera? E eu com o ticket que comprei. Eu falei, não estou entendendo sua pergunta. É porque ela achou que tem aquele programa dentro das companhias aéreas onde você, quando é parente de alguém, você não paga o ticket. E aí você entra na fila de espera do dia do voo. Ela olhou para minha cara, não imaginou que eu tivesse dinheiro para andar de classe executiva. E me perguntou automaticamente se eu era. E ficou aquele impasse, que é da classe da fila, que a tia não deixa qualquer um entrar, porque ela está lá para abarcar a diferença, e eu era o diferente que estava entrando porque comprei. E ficamos naquela. Eu sempre uso esse argumento para tentar fazer com que os outros se deem conta do que eles estão falando. Eu sempre digo, não estou entendendo a sua pergunta.
E aí a mulher dizia, é parente? Eu falei, não estou entendendo. Ganhou o ticket? Não estou entendendo. Até que ela ficou tão enlouquecida que me deixou passar. Exato. Para Tem que que mostrar bugar. tem que bugar eles ou fazer com que eles realmente demonstrem todo o seu racismo naquele momento. Né? Então eles vão hesitar ou vão fazer a pergunta certa. Tem que fazer isso. Ale, tem uma última questão para a gente terminar, não tomar muito teu tempo. Cara, você trabalha com marcas, né? E a cada vez mais a gente tem falado que as marcas têm que assumir causas, né? A gente viu isso na Covid agora, todo mundo assumindo uma causa e por aí vai. E aí eu queria entender por que ninguém, nenhuma marca, mesmo diante de situações cotidianas de racismo dentro de suas empresas ou fora delas, por que nenhuma marca fala de racismo e por que racismo, na sua opinião, é um tema proibido na sociedade brasileira? No Brasil, o negro é um negro diferente de outros países aqui no Brasil. O negro aqui no Brasil não se vê como um povo. Desde sempre há esse estratagema de falar que o Brasil é um país mestiço, um Brasil de mistura, um Brasil em que se tem muitas denominações e não se fala negro-preto. É o mulato, é o escurinho, é a morena. Isso é uma constante, a elite quer trazer isso porque isso é só uma sofisticação do processo de embranquecimento que se tentou anos atrás. Então é uma estratégia da elite e das marcas. Não vamos falar sobre isso para que isso não vire uma questão, para que a marca não se racialize, para que a marca não entre numa discussão sobre isso. Por quê? Porque havia até pouco tempo atrás, e só há agora, por uma ascensão cada vez maior de criadores, por uma força de movimentos negros por redes sociais, mas havia esse silêncio também por parte de os negros terem dificuldade de ter voz. Agora que a gente vê criadores de conteúdo, por exemplo, né, no seu ápice e podendo realmente ser ouvidos. Então, enquanto os negros não fizeram barulho suficiente, a tentativa das marcas sempre foi essa. Não vamos nos meter porque não há essa consciência de povo negro. Se a gente ficar bem quieto, o negro mais claro não vai participar, vai dizer que não é negro, porque esse mesmo pensamento é o pensamento que faz, por exemplo, com que nós negros não nos tomamos por ações violentas para protestar por esse tanto de violência que a gente sofre. Porque nós negros não nos entendemos como um povo. Não é como os Estados Unidos, em que tem um momento em que se diz basta e se junta, como um povo judeu, um povo muçulmano que se vê como um povo, e se uma menina é assassinada pelas costas, vai e toma conta e defende como um povo. Então isso repercute também como a gente é representado na mídia e como as marcas tentam nos abafar, porque elas ficam achando, não, ali não há força suficiente para que eles se imponham. E aí agora começa a acontecer essas respostas, né, que ainda são muito relegadas a certos lugares que nós podemos ver, a questão do black money, essa discussão. Porque no dia a dia, a pessoa ali menos instruída, o negro da periferia, vai comprar de uma marca qualquer sem ter esse olhar, se essa marca está lidando bem, se ela tem diversidade, pessoas negras dentro, pessoas negras fazendo acontecer. Então, enquanto essas marcas não sentirem no bolso e não sentirem a repercussão midiática que gera problema financeiro dos seus atos, quando isso não acontece, elas não se manifestam. Isso aconteceu com marcas grandiosas. A gente pode pegar, por exemplo, a Skol, que cometeu atos tanto de racismo quanto de misoginia, e só quando ela sentiu fortemente no bolso, ela fez todo um trabalho de rebranding para ver quem ela era, e agora é a marca diversa, a marca que abraça de uma maneira correta e vai e conversa com quem entende. Isso é muito importante. Se a marca branca não sabe o que falar, então se junte com quem sabe, com ONGs, com especialistas, né, com pessoas que vão te dizer como conversar com o público negro sem subestimar o negro e sem estereotipar o negro. Então é preciso que eles sintam no bolso. Começo a sentir agora, estavam começando a sentir, mas eu também sou bastante pessimista no que vem agora depois, pós-Covid, porque eu acho que vai ser o momento de cada um por si, corra e salve-se quem puder, e várias das nossas conquistas vão ser esquecidas, várias estratégias de ter mais negros dentro de agências e empresas, programas pioneiros realmente, né, algumas ações que foram assinadas com o Ministério Público, por exemplo, vão ser esquecidas porque vai ser ir atrás do dinheiro básico. Então, vai ser essas marcas querendo voltar ao jogo e vai ser os negros e suas ações, associações, voltando a ter que se impor para essas marcas e dizer o que isso está fazendo pela gente? Está errado isso está fazendo. Vai começar meio do zero, isso me entristece demais. Assim. Parece que vai ser duro a gente, mas ainda bem que tem a gente aqui para ficar gritando, né? Antigamente a gente não tinha lugar para gritar.
Então, ainda bem que a gente está aqui para poder gritar, você está aí para poder escrever, fazer podcast, gravar vídeo, escrever livro. E está melhor, eu acho que está melhorando, assim. E eu tenho certeza que você concorda, cara. Você nasceu em 78, desculpa revelar a tua idade, mas se a gente compara a experiência das outras gerações com a nossa, a gente está muito melhor, né? Eu sei porque eu tenho uma avó de 90 anos, que foi uma negra de classe média, boa parte da vida dela, mas ela foi filha de um negro com uma mãe branca, e a minha avó nasceu em 1928, né? E o pai dela só não foi escravo. Então, só para ficar claro, meu bisavô só não foi escravo porque tinha a lei do ventre livre, mas ele nasceu antes de 1888. Então, esse país que eu conheço alguém, que conhece alguém, que conheceu alguém que pode ter sido escravo, e a gente está aqui agora, né, podendo ter white people problem, eu acho que já melhorou demais e isso não foi dado, né? A gente conquistou, é importante. Certamente. Não foi o Palmares, esse moço aí da Palmares, que a gente qualquer dia vai dar uma surra nele, não foi a Princesa Isabel, não foi nada da gente, foi a gente que correu atrás disso, né? Degrau a degrau. São 50 degraus dos negros, eu acho, para cada um degrau dos brancos, mas é degrau a degrau e é por imposição e por mérito totalmente nosso. Realmente é uma luta que nós, pessoas civis, buscamos e todos os dias lutamos e nos impomos. Então a gente tem que se saudar por isso, mas tem que olhar para trás e ver o que podia ter sido melhor e tem que continuar protestando e querendo mais, porque a gente merece e precisa de mais. Né? É isso. Putz, cara, Ale, eu não tenho nem como te agradecer, cara. Eu só tenho, olha, o pessoal aqui amou o papo, eu amei o papo e que bom que a gente já virou amigo para continuar esse papo, mesmo sem eles verem. Vamos falar muito mais, vai ser um prazer. Eu vou querer te levar para o podcast para a gente conversar, fazer live lá comigo também e vamos continuar essa conversa, Michel. Conta comigo, conta comigo. Obrigado demais, tá? Obrigado, eu que te agradeço. Muito sucesso nas suas próximas lives aí e brigadão mesmo. Pessoal, olha, segue o Alê, compra o livro do Alê, assiste o vídeo do Alê, porque o cara é multitarefas. Ouve o podcast do Alê, lê os textos do Alê lá no Medium, porque ele faz de tudo, fora o trabalho dele como diretor de criação até hoje. Ficou demais. Obrigado demais, Alê. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, um abração. Tchau, tchau. Putz, que conversa boa, hein, gente? Que loucura, é gente boa, que conversa. Eu ficava aqui até amanhã de manhã, ainda bem que o tal do... Ainda bem, pena que o tal do Instagram aqui mata. Ou ainda bem, sei lá, porque eu ficava conversando com a Alê aqui por essa encarnação e pela próxima. Obrigado a todos vocês que estão por aqui. Olha, o podcast do Alê, Luana, vai estar na nossa newsletter. O podcast do Alê se chama O Negro da Semana. Já tem mais, sei lá, mais de 15, 20 episódios. Tem muito bons todos, porque além dessa voz maravilhosa que ele tem, ele entende pra cacete de comunicação. Então é um podcast para se ouvir. Regina Struff, obrigado também. É isso aí, ó. Fernandinha tá colocando o Negro da Semana. E entra no site do Alê, que é Alessandro Garcia, e lá tem tudo. Tem o podcast dele, tem o Medium dele, e nas redes sociais ele compartilha vídeos maravilhosos. A gente vai deixar salvo sim, Edi, depois a Laila Sena sobe com esse vídeo lá pro YouTube. É isso. Muito obrigado a todo mundo. A gente se encontra amanhã às 11h30 falando sobre filantropia com o Vicente. Foi isso. Ufa, fica salvo. Desculpa, eu não pude fazer as perguntas de vocês, mas é porque eu tinha um montão de perguntas para fazer e o tempo aqui grita. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau e até amanhã. Amanhã newsletter no e-mail de vocês. João tá sempre por aqui, Clô também. Obrigado por vocês terem voltado e até a próxima. Tchau, tchau.